gente não pode cair no falso discurso de que os Estados Unidos vão entrar aqui no Brasil e vão exterminar o PCC e o Comando Vermelho. Não, os Estados Unidos, antes de qualquer coisa, existe uma ilusão no campo bolsonarista mais radical de que o Trump tem algum interesse que não seja o interesse dos Estados Unidos, de que ele tem algum republicanismo de falar, não, tô muito preocupado com as questões comerciais e de segurança e de liberdade do Brasil, então não poderia se importar menos. Você já percebeu que aqui não é discursinho, que aqui é trabalho, é o maior número de relatórios de projetos de lei aprovados e de relatórios e projetos de lei ruins, barrados. Se você se cansou de farsante populista, que é só videozinho, discursinho barato ou emendinha sendo inaugurada aí na sua cidade, então eu preciso da sua ajuda para continuar o meu trabalho. Clica aqui no link que você vai poder participar e ajudar, dar vaquinha para minha campanha. Estamos aqui com mais uma edição do programa Café com Política. Eu sou Janaína Fonseca. Estou aqui acompanhada da jornalista Érica Giovannini e hoje nós vamos conversar com o deputado federal Kim Kataguiri pelo partido Missão de São Paulo. Oi, deputado, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço o convite. Deputado, a gente aí em anos de eleição, né? Você, como deputado federal, vai confirmar agora você já pré-candidato ao governo de São Paulo. Isso. Como é que tá as expectativas? Esse é o seu primeiro mandato de segundo de deputado federal. Então, é um voo esperado, né? Bom, agora a gente tem o nosso próprio partido, né? Então a gente tem a felicidade de poder disputar a eleição que a gente quiser, sem precisar ter nenhum tipo de anuência de cacique partidário, porque a gente sabe, a maior parte dos partidos são do Centrão, inclusive meu ex-partido né, que é a União Brasil, e geralmente não tem interesse de promover nenhum programa, nenhuma ideia, só tem interesse de ter algum cargo com quem vai vencer, e não é a nossa intenção é ser cabeça de chapa sempre, é disputar as eleições majoritárias, é implementar o nosso programa. A gente não tem interesse de compor com nenhum governo para ter cargo em troca. O nosso interesse é implementar o nosso programa. Se não for para implementar o nosso programa, nós não seremos adereço de nenhum programa alheio, né? E nessa linha que você falou, o Missão vai ter candidato em praticamente todos os estados. Como é que está essa composição nacional? Em diversos estados. A gente deve ter, eu tive agora recentemente no Rio de Janeiro, em Santa Catarina nós teremos também, em Pernambuco nós teremos, no Paraná nós teremos, só para falar dos últimos estados que eu estive, para fortalecer o partido. Então, em diversos estados a gente deve ter sim candidaturas ao governo. Uhum. E como que está o número para bancadas federais e estaduais, no sentido de cláusula de barreira, né? Partidos novos a gente sabe que tem uma dificuldade, e a cláusula de barreira está cada vez mais rígida. Qual que é a estratégia? Tem um número? Como é que funciona? Eu não acho que nós teremos nenhuma dificuldade com cláusula de barreira, porque nós temos uma campanha presidencial bem sucedida, né? Hoje agora o Renan Santos, na última pesquisa Atlas, já aparece em terceiro lugar, 7% das intenções de voto, mais do que os dois ex-governadores, o Caiado e o Zema, aqui de Minas, mesmo sem nunca ter disputado a eleição, mesmo com um nível de desconhecimento muito maior do que todos os outros pré-candidatos. Então, naturalmente, nós teremos um voto de legenda muito forte. Nós montamos chapas em todos os 27, né, os 26 estados da Federação e do Distrito Federal, e eu tenho rodado o Brasil, assim como outros coordenadores nacionais, figuras nacionais do Partido Missão. Renan Santos também está percorrendo o país, agora acabou de sair da Bahia, antes estava no Maranhão, e com crescimento muito expressivo. Hoje saiu pesquisa no Rio Grande do Norte, o Renan também já aparece com 7,5%, então naturalmente o fato da gente ter uma boa pré-candidatura presidencial arrasta também apoio para as chapas de deputado federal, e nós temos bons quadros para disputar essas chapas nos estados. Então eu realmente não acredito que vai ser um problema, ainda que se a gente não ultrapassar a cláusula de barreira, isso não é fatal para a gente como é para os outros partidos, porque nós não dependemos para existir de tempo de televisão. É óbvio que é excelente, aumenta a competitividade e a gente deseja ter, mas a gente não morre sem isso, e a gente não morre também sem ter fundo partidário. Temos 12 anos aí de Movimento Brasil Livre, em que a gente sempre contou com os nossos apoiadores, em que a gente sempre contou com a militância, e, portanto, se não bater a cláusula, não vai ser, tá longe, muito longe de ser o nosso fim. A gente não vai federar, a gente não vai coligar, a gente não vai se fundir com nenhum outro partido por causa disso. E você já tem alguma estimativa, assim, de quantos deputados federais e estaduais aqui em Minas, por exemplo? Eu acho difícil dar um número. Primeiro, você está perguntando para a pior pessoa do partido, porque eu sempre errei as minhas próprias votações. Né? Eu não acerto nem quanto eu tive de voto, já errei para cima, já errei para baixo. Então, eu não sou um bom
calculista ali de chapas, né? Como tem outros dirigentes dos partidos. Mas eu acredito e eu estou muito otimista por causa da pré-candidatura do Renan e pela qualidade que nós temos aqui em Minas Gerais. Nós sempre tivemos um núcleo muito forte do MBL e agora também com a organização do Partido Missão. Só para citar que me acompanha um dos nossos quadros aqui, que é a Rafa Cupertino. A gente tem vereadora em Chapada Gaúcha, que é a Luana Silva, que inclusive passa por um processo de perseguição agora, que a gente está no embate duro ali com o prefeito e com o presidente da Câmara. A gente tem o Israel Russo, que é vereador em Pouso Alegre. Então, um núcleo forte também aqui em Belo Horizonte. Então, é um dos estados, depois do estado de São Paulo, é o estado que a gente mais tem vereadores e que a gente mais tem núcleos municipais, né, do partido e do Movimento Brasil Livre. Então, Minas é um partido que tem dois sentimentos mistos aí. Primeiro, eu fico tranquilo de ter bons quadros e de ter um trabalho consistente. E segundo, o meu nível de exigência enquanto membro do Partido Missão com o estado de Minas Gerais vai ser grande, porque não é um estado qualquer, é um dos estados mais importantes da federação e que, portanto, o partido tem que ter aqui no diretório estadual uma entrega grande também. E falando aí de Minas e que vocês, né, não pretendem fazer composição com outras siglas, aqui em Minas a gente tem o Ben Mendes aí do Partido Missão como pré-candidato ao governo. Nas últimas pesquisas de intenções de voto, né, ao contrário do Renan, ele já está aparecendo com um percentual oscilando entre 2,6 a 3,8, a depender do cenário dos candidatos que estão postos. Para aumentar esse percentual, aumentar a chance do Ben Mendes, vocês de fato não pretendem compor com nenhuma sigla, não fazer nenhuma aliança? Não, porque não é nenhuma aliança que vai levar para a vitória, né? As últimas eleições que nós temos como referência de candidatos de fora da política ou de fora do radar da classe política e dos analistas foram campanhas bem-sucedidas sem grandes alianças. A gente tem o exemplo do Milei na Argentina, a gente tem o exemplo do Trump nos Estados Unidos, a gente tem o próprio exemplo do Bolsonaro na sua primeira eleição, o exemplo do Lula na sua primeira eleição. Então, candidatos que buscaram primeiro seguir como cabeça de chapa, seguir com as suas proposições, correndo por fora das candidaturas tradicionais. Então eu realmente não acho que fazer nenhum tipo de coligação vá beneficiar ou vá levar à vitória. E o senhor acha que é uma qualidade quando o candidato não está dentro do espectro político para conseguir mais votação? O senhor citou aí alguns nomes, o Renan, o Bolsonaro, apesar dele já estar dentro do sistema político, né, ele não tinha essa projeção, ou é mais a ideologia do candidato? A gente fez uma matéria recentemente sobre outsiders da política, então assim, queria saber a sua opinião. Eu acho que o primeiro ponto, né, não é que o Partido Missão seja só uma novidade e que traga coisas que tenham a característica de outsider, que tem um discurso que tem a característica de outsider. Nós temos propostas de outsider, diferente do que, por exemplo, o Lula trouxe na sua primeira eleição, o Bolsonaro trouxe na sua primeira eleição. Primeiro que nós temos propostas, já começa aí, né? Eu observando muito o cenário presidencial, o Lula já desistiu de falar de proposta há muito tempo e nem precisa falar, porque a gente já tem a experiência dos governos dele, a gente já sabe como é que funciona, as contradições, inclusive, que existem no próprio governo. E o Flávio Bolsonaro, quando ele foi questionado sobre a proposta, ele disse que não poderia falar porque senão seria atacado, assim, o que me causa espanto, porque essa é a própria intenção de você se lançar candidato, é você falar das suas propostas e faz parte você ser atacado, inclusive atacar a dos outros e mostrar sua superioridade programática, né? Então, primeiro ponto, nós temos propostas. E segundo, nós somos o único grupo que fizemos pesquisas com especialistas de todas as áreas para trazer o que tem de melhor no mundo para funcionar no Brasil, e nós teremos o programa mais detalhado e a fundo e sem nenhum receio de trazer propostas impopulares, mas que o Brasil precisa passar por reformas que são impopulares, mas que se ele não passar, ele nunca vai se transformar num país sério. Se continuar nessa coxa de retalhos que a gente sempre faz, nesse puxadinho que a gente sempre faz, coloca um arcabouço fiscal aqui, uma PEC da transição ali, abre um espaço fora do arcabouço, coloca o pé de meia fora num fundo privado, abre espaço de precatório artificialmente. Então, se a gente continuar com essa quantidade de artifícios que você tem no orçamento, que só levam a gente para a catástrofe que a gente está vivendo nos últimos 40 anos, isso nunca vai funcionar. Eu tenho revisado e o nosso programa está no que a gente chama de livro amarelo do Partido Missão, que é onde a gente tem o diagnóstico de onde nós estamos, de onde nós viemos, para onde a gente quer ir, e depois o programa final, que são as nossas propostas para cada setor: saúde, educação, infraestrutura, defesa, meio ambiente, por aí vai. E é um programa extremamente detalhado, é um programa robusto, e eu digo com tranquilidade, todo mundo sabe que para você disputar uma eleição para presidente, você precisa protocolar um programa de governo no Tribunal Superior Eleitoral. Os outros programas vão parecer rascunho de quarta série perto do nosso. Nesse ponto, o Missão é um partido de direita
E aí eu queria que você falasse em que ele se diferencia dos demais partidos da direita, como, por exemplo, do PL, do bolsonarismo, né? Essa linha do bolsonarismo, vocês também fazem críticas ao bolsonarismo, tentaram se distanciar um pouco disso, e outros como o Partido Novo. Bom, primeiro, o PL não é um partido de direita, o PL é um partido do centrão, né? O Valdemar da Costa Neto não tem nenhuma ideologia. Aliás, eu diria que se o Valdemar fosse um político ideológico, o bolso dele estaria cheio de ideologia. Não é o caso, ele não acredita em nada. Foi preso no mensalão, foi base do governo Dilma, foi base do governo Lula, depois passou de maneira oportunista a colar junto com o Bolsonaro, fez o Bolsonaro de refém no próprio partido, então não tem ideologia nenhuma. Boa parte da bancada do PL, eu colocaria ali uns 15, 20 deputados votam junto com o governo Lula, né? E agora, nessa última semana, a gente viu até a parte bolsonarista do PL votando com o governo Lula e com o PSOL na PEC da escala 6x1, né? Inclusive, o deputado aqui de vocês, o Nicolas Ferreira, que disse que era contra e no final votou a favor porque teve medo de perder popularidade em vez de defender aquilo que é correto. Então, primeiro ponto, nós de fato somos de direita. Segundo, a gente não é amigo do Daniel Vorcaro, que eu acho que essa é uma grande diferença em relação aos outros partidos que se dizem de direita. Tá aí o Ciro Nogueira todo enrolado com busca e apreensão na sua casa, Flávio Bolsonaro que diz que foi pedir dinheiro privado para um filme privado. Eu acho curioso. Eu imagino o que o Flávio diria se tivesse um áudio do Lulinha pedindo dinheiro de filme para o Marcelo Odebrecht, se ele ia falar que é dinheiro privado para um filme privado. E que filme, né? 130 milhões de reais, né? O Parasita da Coreia do Sul ganhou o Oscar, custou 1/3 disso aí. Realmente acho que é uma grande produção, acho que estão fazendo os Vingadores brasileiros ali no filme do Bolsonaro para ter esse custo. Eu não sabia que o Jim Caviezel estava valendo mais do que o Pedro Pascal, do que a Sydney Sweeney, porque assim, haja cachê para pagar um sujeito que não é relevante em Hollywood faz pelo menos uns 20 anos. Então, nós temos um programa, ele só tem um culto à personalidade. Não há nenhuma coerência, não há nenhuma pauta que eles sigam. Eles seguem o Bolsonaro. O que o Bolsonaro falar, eles vão fazer, como fizeram no governo Bolsonaro. Então, se diziam liberais. No primeiro ano, Bolsonaro mandou furar o teto para ele gastar mais. Furaram. Se diziam críticos do Bolsa Família. No último ano de mandato, o Bolsonaro furou o teto para aumentar o Bolsa Família. Todo mundo votou junto com o PT. Né? Se dizia contra a corrupção. Os senadores bolsonaristas todos votaram a favor do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que enterrou a Operação Lava Jato. Votaram a favor do Cássio Nunes, que é um sujeito que sempre fez questão de dizer que era um garantista, que era crítico da Operação Lava Jato e de outras operações contra a corrupção. Então, não existe coerência, não existe pauta. Nós temos coerência, nós temos pauta, nós não temos rabo preso com ninguém, ao mesmo tempo em que nós sabemos o que é ser de direita. Porque você falar que o PL é um partido de direita, tenho certeza que se sentasse aqui o Valdemar ou o Bolsonaro, perguntasse para eles, então, vocês são conservadores, né? O que vocês acham sobre o pensamento de Russell Kirk? Eles vão falar, o quê? Quem que é isso aí? Quem que fundou o conservadorismo? Vocês são conservadores? Quem que fundou? Não vai passar a 1000 anos-luz de distância da Inglaterra de Edmund Burke, né? Você perguntar, olha, onde surgiu a tripartição do poder? Para falar, vamos supor ainda, eu tô ainda sendo generoso, que ele fala, acho que foi Montesquieu ali. Não, Montesquieu quis copiar na França o modelo que já existia na Inglaterra. Então, primeiro ponto, a gente é alfabetizado, né? Acho que em relação aos outros partidos que se dizem de direita, temos essa diferença. E o Partido Novo teve a oportunidade de trazer, de fato, uma diferença em relação ao bolsonarismo e uma ideologia e um afastamento de escândalos de corrupção envolvendo o bolsonarismo, mas eles escolheram ser o bolsonarismo de sapatênis, né? Eles escolheram ser um acessório do projeto de Bolsonaro. Eu me lembro na legislatura passada, em alguns momentos em que a gente tentava convocar ministros do Bolsonaro para falar sobre desvios de recursos públicos, alguns deputados do Partido Novo votaram contra, né, para blindar o governo, para manter a popularidade de se colar no Bolsonaro, porque acho que a estratégia que o Novo buscou foi querer ser um bolsonarismo genérico, mais light, em que o cara que vota envergonhado no Bolsonaro, ele não quer votar num deputado bolsonarista porque ele tem um nojinho ali, apesar de votar no Bolsonaro. Aí ele escolhe um cara do Partido Novo que apoia ali o Bolsonaro, mas não tem a pecha de bolsonarista. Essa estratégia fracassou nas últimas eleições e acho que vai fracassar novamente. Você vê o Zema
ele fez uma crítica bastante frouxa em relação ao Flávio Bolsonaro, mas só a mini crítica que ele fez já foi motivo para os diretórios ameaçarem tirarem a candidatura dele. Ou seja, é mais fácil o Novo apoiar logo o Flávio Bolsonaro e admitir que não tem projeto próprio nenhum. Né? Ele recentemente declarou apoio ao Flávio em segundo turno. O que o senhor acha disso? Ele voltou atrás, né, da crítica que ele tinha feito. Eu acho assim, que um pré-candidato à presidência da República que já fica falando de apoiar outro no segundo turno não quer disputar, né? Eu falo assim, então o que você quer fazer? Você quer fazer 5%, 6% para ajudar o seu partido? Você não tem intenção de ganhar? É melhor não sair. É melhor admitir. Tá cantando a derrota, né? E uma semana antes de ter o escândalo do Vorcaro, ele tava aí tomando café e dizendo, e brincando de ser vice do Flávio Bolsonaro. E assim, gente, ninguém é ingênuo, né? Todo mundo já sabia de envolvimento de Flávio há algum tempo, de envolvimento de Ciro Nogueira há algum tempo, especialmente um governador do estado. Eu posso ter críticas em relação a alguns momentos em entrevistas que eu vi ali déficits cognitivos no Zema, mas ele não é bobo, não é? Então, assim, já sabia de envolvimento, já sabia que o Flávio não era flor que se cheire e ainda assim manteve a proximidade. Só tá tentando se afastar agora porque o escândalo apareceu, mas se não aparecesse, ele topava andar junto com o Flávio Bolsonaro tranquilamente de mão dada no shopping. Então, eu não acho que a pré-candidatura do Zema seja séria. Boa parte do Partido Novo fez alianças para apoiar governadores bolsonaristas nos seus estados e não existe isso. Se você tem um pré-candidato à presidência da República, você só apoia pré-candidatos ao Senado e ao governo que estão com o seu pré-candidato a presidente. Não faz sentido você coligar com um partido que vai apoiar outro. Então, fica claro que eles só querem ser o acessório do bolsonarismo e não tem nenhum projeto próprio. A gente está falando aí de Flávio, né? O senhor mencionou aí algumas contradições que o senhor considera dentro do que o Flávio Bolsonaro tem falado. Recentemente, o presidente do seu partido, o Renan Santos, ele é presidente da sigla, né? E também candidato à presidência, presidenciável. Ele falou que ele criticou, né, o fato de o Flávio Bolsonaro ter conversado ali para que o Donald Trump colocasse o PCC e o Comando Vermelho dentro da lista de terroristas, né? Ele criticou falando que os Estados Unidos não iam meter a mão, abre aspas, nos nossos bandidos, né? Não lembro exatamente o teor da frase, mas criticou essa postura. O que o senhor acha disso? Não, na realidade o que o Renan disse é o seguinte, tá correto que os Estados Unidos considerem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, e isso inclusive ajuda a asfixiar financeiramente utilizando o GAFI, que passa a ficar disponível para combater lavagem de dinheiro internacional. Agora, a gente não pode cair no falso discurso de que os Estados Unidos vão entrar aqui no Brasil e vão exterminar o PCC e o Comando Vermelho. Não, os Estados Unidos, antes de qualquer coisa, né, existe uma ilusão no campo bolsonarista mais radical de que o Trump tem algum interesse que não seja o interesse dos Estados Unidos, de que ele tem algum republicanismo de falar, não, estou muito preocupado com as questões comerciais e de segurança e de liberdade do Brasil, então não poderia se importar menos, né? Quantas vezes eu já não escutei os bolsonaristas falando, olha, o Trump está preocupado com a liberdade de expressão, ele está preocupado em combater os abusos do Supremo. Quando sentou com o Lula e fez um acordo comercial, o Trump no outro dia esqueceu, o Bolsonaro foi preso, ele não fez absolutamente nada, Alexandre de Moraes continuou tomando as mesmas decisões, os Estados Unidos não fizeram nada porque ele estava defendendo apenas o próprio interesse comercial. Como eu falei desde o início e fui muito criticado por causa disso, mas o tempo mostrou que eu estava certo. Então, o ponto do Renan é o seguinte, quem tem que exterminar o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital são as polícias brasileiras, com o auxílio das Forças Armadas, como nós defendemos. Inclusive, uma das propostas do Renan é a decretação do estado de defesa para que a gente possa proibir reuniões públicas dentro dos territórios dominados pelo crime organizado e possa fazer buscas e apreensões nesses territórios sem mandado judicial. Então, o ponto não existe milagre, não existe salvador externo, o problema interno do Brasil só vai ser combatido internamente. O interesse dos Estados Unidos é só que não tenha lavagem de dinheiro do PCC e do Comando Vermelho nos Estados Unidos e que não entre droga nos Estados Unidos. Agora, em relação ao que eles fazem no Brasil, Trump não poderia estar se preocupando menos. É questão de soberania nacional, né? Também, nós temos que, como diz, cuidar do nosso quintal, né? Eu já acho humilhante que a gente tenha passado pela situação com a Venezuela, porque na minha avaliação, o Brasil deveria ser o país poderoso e a polícia da América do Sul, e a polícia do nosso hemisfério. Porque se existe... A maior parte dos países não consideravam a legitimidade da presidência de Nicolás Maduro e o reconheciam como chefe de cartel de drogas e chefe de um narco-estado. Pois bem,
Se existe algum país que deveria fazer a lei valer e depor um líder ilegítimo, que é seu vizinho, deveria ser o Brasil. Mas, com a capacidade de defesa que nós temos hoje, se algum dos dois polos poderosos do mundo, seja Estados Unidos com a União Europeia, com Israel, seja a China, a Rússia e o Irã, desejassem fazer alguma ação militar no Brasil, a gente está absolutamente indefeso. Não existe soberania brasileira. E aí nós temos esse ano, né, continuamos na polarização e com os dois nomes de direita e esquerda que despontam, né, nas pesquisas para presidente Lula e o Flávio Bolsonaro. Como é que vocês veem, assim, novamente, tudo circula, tudo ronda nessa polarização, sem abrir, às vezes, um espaço para como a tão famosa terceira via, né, que nunca parece surgir? Eu não acho que tenha terceira via. Eu acho que existe uma disputa para ocupar o polo da direita, que é a disputa do Renan contra o Flávio Bolsonaro, né? O Flávio, eu não sei nem se vai estar solto a tempo de disputar as eleições. Não acho também que o Bolsonaro vá voltar atrás em relação à candidatura do Flávio, porque Bolsonaro ele preferiu ter quase a certeza de derrota lançando o Flávio do que ter quase a certeza de vitória lançando o Tarcísio. Porque para o Bolsonaro é mais interessante perder com o Flávio do que ganhar com o Tarcísio. Porque se o Bolsonaro concedesse o apoio dele ao Tarcísio, quando começasse a eleição, ninguém mais ia lembrar de Bolsonaro. Tá resolvido a parte dele, que era dar o apoio para alguém. Depois Tarcísio venceu, ele não teria nenhum compromisso com o Bolsonaro. A única maneira dele sobreviver, dele se manter relevante, dele ter algum capital político, é manter isso dentro da família dele. Então, primeiro eu acho que vai ter um grande derretimento, como já está acontecendo, da pré-candidatura do Flávio, e tudo indica que tem muito mais coisa para sair em relação a ele. E depois eu acho que a única chance que o Lula teria de vencer no segundo turno seria ir contra o Flávio, mas ele não está num bom momento. O Lula está desgastado, a base dele, o único ânimo que a base dele tem é o desgaste do Flávio, mas eles não consideram que o Lula esteja indo bem, que o Lula tenha um bom desempenho. Então, na minha avaliação, a pré-candidatura do Renan em indo para o segundo turno contra o Lula tem todas as condições de vencer. Vocês acreditam nessa possibilidade do Renan ir para o segundo turno? Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Ele é o que mais cresce, ele é o que tem a maior taxa de conhece e vota. Quando ele estiver num debate da televisão, até a campanha do Flávio falou para os veículos de imprensa que se o Renan fosse, ele não iria, que acho que foi um erro mais grotesco de campanha que eu já vi, porque isso foi um presente pra gente, um amadorismo de falar, olha, estamos com medo da pré-candidatura de vocês, estamos com medo de que o Renan vá pros debates. E é natural porque o Flávio é despreparado, o Flávio não tem nenhuma ideologia, nenhuma proposta dentro da própria cabeça, das poucas coisas que tem na cabeça dele, proposta definitivamente não é uma delas, e todos os escândalos que o Renan com certeza vai fazer questão de cobrar o Flávio Bolsonaro e de ir para cima, como ele tem condições de fazer tanto em relação ao Flávio como em relação ao Lula.